Ti, Senhor, queremos agradecer, queremos Te louvar por mais um dia e Te dizer, Pai, que somos gratos porque aqui o Senhor tem nos ajudado, que somos gratos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Faça uma oração ao Senhor, faça com que o Senhor saiba que você é grato a Ele por tudo. Verbalize, abre o seu coração para Deus, pois Ele se alegra quando você fala com Ele. Em Tito 1, do 10 ao 13, nos diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andaram pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. A gente sabe que tantas pessoas, elas se desviam no caminho de Deus, elas deixam de frequentar uma igreja, elas deixam até mesmo de acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, por causa de pessoas fraudulentas, de pessoas que têm buscado pregar aquilo que não está na palavra de Deus. Aqui, quando ele fala em pauradores frívolos, são pessoas de palavras fúteis, pessoas que usam o seu falar não só para amaldiçoar, que usam palavras torpes, mas pessoas que usam também o seu linguajar para pregar aquilo que não convém, pregar aquilo que não está pautado na palavra de Deus. Essas pessoas, elas são enganadoras, essas pessoas, elas buscam enganar, mas elas enganam aquele que não busca conhecer a verdade de Deus. Então, diz que é preciso fazê-los calar. Então, quem poderia fazer com que essas pessoas se calassem? As pessoas que estão munidas da palavra de Deus dentro da sua verdade. As pessoas que de fato pregam o verdadeiro evangelho. Mas as pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, para muitos, não são pessoas que agradam, não são pessoas que têm algo prazeroso ao falar. Porque eu e você gostamos de ouvir aquilo que traz conforto ao que a gente ouve, conforto à nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela não é só conforto, ela é confronto também. Então você vai ter conforto quando você precisa, mas também você vai ser confrontado quando você precisa. Então, se você vem aqui neste canal buscar palavras que só te confortem, palavras que só venham te satisfazer, lamento lhe dizer que aqui o que vai ser sempre pautado, falar a verdade, para que o meu falar não seja esse pauradores frivosos, para que meu falar não seja um falar fútil, não seja um falar enganador. Eu quero sempre em Cristo preservar a verdade. Eu quero sempre em Cristo dizer a você a verdade. Não quero ser um profeta do caos, mas eu também não quero ser uma profetisa que venha te falar mentira, que venha te levar palavras que você venha se agradar porque está preenchendo o seu ego. Não. Que eu e você sempre tenhamos a consciência que a verdade, ela liberta, mas ela liberta aquele que deseja, ela liberta aquele que busca verdadeiramente ouvir do Evangelho transformador.
E quando ele diz aqui, porque andaram pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Então a ganância tem tomado conta do homem. A ganância, ela tem feito com que as pessoas tenham usado de uma fé enganadora, tenham pego palavras fora de contexto, palavras que não leem aquele texto todo para poder lhe agradar, porque você tem aprendido que Deus ele é amor, mas será que você tem aprendido que Deus é justiça? Então as pessoas elas estão querendo pegar a palavra de Deus e amoldar de acordo com o bel prazer. Não. Então ele diz aqui, o texto diz que tem enganado casas inteiras, tem ensinado o que não deve. Mas eu sempre digo, se alguém tem ensinado o que não deve, é porque tem alguém querendo ouvir e aprender também o que não deve. Então quando alguém dentro da sua ganância engana as pessoas, é porque também tem alguém em busca de algo e por isso são enganados. Mas no dia que você buscar, querer ouvir desse evangelho transformador, no dia que você desejar verdadeiramente se deleitar na palavra de Deus, homem nenhum vai te enganar. A sua ganância por si só vai matá-lo. Porque se eles usam de má fé, é porque tem pessoas buscando também tem buscado as bênçãos de Deus, mas não tem querido o Deus da bênção. Então deseje por esse Deus da bênção, porque como a palavra de Deus diz, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então não deixe que essa ganância que tem tomado conta do ser humano ele te engane, não deixa que um erro do outro faça com que você se afaste de Deus, porque quem está te enganando não é Jesus. Quem está te enganando talvez seja alguém que você tem buscado, tem depositado a sua confiança. Mas a sua confiança, ela tem que estar unicamente no Senhor Jesus. E a fonte da verdade, e a fonte onde você vai se deleitar, e você vai aprender essa palavra que liberta, ela está aqui na Bíblia. Então é aqui que você deve ler, é aqui que você deve buscar, para que essas pessoas elas não te enganem. E a seguir o 12 diz, foi mesmo, dentre eles o seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, a gente sabe que existem muitos profetas, é bíblico, mas existem profetas fazendo profetadas, pessoas mentirosas, se munindo da palavra de Deus para enganar. Mas eu quero te dizer e te alertar, você não vai ter o direito nenhum de usar essas pessoas para se justificar diante de Deus. Eu não sirvo ao Senhor porque as pessoas são mentirosas. Eu não sirvo ao Senhor porque A ou B engana. Não, você não vai ter. Porque diante de Deus é você e Deus. E diante dele você vai ser absolvido, mas por Jesus Cristo, não pela sua justificativa. Então, se você se distanciou de Deus, se você não tem crido na palavra de Deus, se você não tem estado em uma igreja usando de desculpa por conta de alguém que te enganou, de alguém fraudulento, lamento te dizer também que você não vai ser justificado por conta disso. E por último, 13 diz, tal testemunha é exato, portanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então essas pessoas, elas de fato, elas precisam ser repreendidas, elas precisam ser exortadas, porque a gente pode exortar em amor, mas para a gente fazer isso, a gente tem que ser um conhecedor da palavra de Deus. E ele diz, para que a fé seja sadia. Então, se a sua fé ela não está sadia por algum motivo, se a sua fé ela não está sadia pelo que você tem ouvido de mentira, porque você tem se apegado justamente a essas pessoas que buscam pregar mentira, de pregar palavras vãs, mas que você busque unicamente ter a sua fé sadia, porque
Porque quando você tem a sua fé sadia, quando você tem a sua fé pautada na palavra de Deus, pautada verdadeiramente no Criador do céu e da terra, você jamais vai ser enganado. Então, venha conhecer a palavra de Deus, examine as Escrituras, porque aqui é a palavra de Deus. E ela vai te direcionar, ela vai te dar discernimento para que você não seja enganado. Mas para você não ser enganado, você também precisa não querer, não desejar ser enganado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude a estarmos sempre atentos à verdade, estarmos sempre enxergando a verdade da sua palavra. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.